Então nós vamos iniciar aqui pelo primeiro capítulo, que fala sobre a reencarnação. Como eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem, quem está em casa ou quem está aqui pode interromper, tá bom? Reencarnamos quando regressamos à vida terrena com um novo corpo, tal como uma fênix que renasce das cinzas, mas agora mais preparados para iniciar um novo projeto de vida. Na verdade, somos seres imortais, porque a alma é eterna, mas o espírito retorna ao mundo físico para crescer e aprimorar-se, corrigir erros passados, cumprir tarefas, tomar decisões certas ou erradas e aprender as muitas lições que irá receber na escola da vida, de forma a ganhar progresso espiritual e procurar ter vidas futuras mais felizes. Então a gente vai iniciar o nosso estudo entendendo que a reencarnação é um princípio das leis universais, onde esse princípio ele é inevitável para todos os espíritos que aqui encarnam. Bom, visto então que se existe reencarnação é porque existe nascimento e morte, e existe um plano onde esse nascimento e morte acontece. Esse plano para nós aqui se chama planeta Terra, tá bom? E aí mais para frente vamos compreender também o que é esse lugar, da onde nós estamos, mas ele dá uma dica aqui, que é para cumprir muitas lições, ou seja, que de fato é uma escola. Esse ambiente da existência onde nós nos encontramos agora é uma escola de aprendizado e de aprimoramento da nossa consciência. Pode falar, a Bruna tem uma pergunta. Só para ficar um pouco mais claro para mim, ele coloca que a alma é eterna e que o espírito retorna ao mundo para que ele possa aprender. Aí ele coloca o espírito como se fosse o corpo físico? Não. Eu fiquei com essa dúvida, porque para mim era... A Bruna está perguntando se o corpo físico é o espírito. Não. A gente vai ver mais para frente, talvez não nessa aula, mas o corpo físico é o veículo do espírito. Nós temos vários corpos, a gente vai estudar aqui mais para frente os 7 corpos, tá? Que é corpo físico, duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Mas o corpo físico é um veículo do espírito, que eu chamo de consciência. Mas o espírito e a alma são coisas diferentes. São coisas diferentes, tá? Nós vamos entender na decorrência aqui. Algumas lições são fáceis de compreender e proporcionam uma existência mais tranquila, como viver em paz e harmonia, conosco e com os outros. Outras lições requerem mais aprendizagem, que poderá ser lenta e gradual, pois tudo se processa como a água de uma nascente que antes de ser límpida e refrescante passou por intensa lavagem nas entranhas da terra. Assim será conosco um dia, quando aprendermos todas as lições que o regresso ao mundo físico nos proporciona, até nos convertermos num espírito puro, expurgados do mal e da ignorância e finalmente libertos dos ciclos reencarnatórios. O que ele está dizendo aqui é que dependendo do grau de consciência de cada pessoa, de cada alma que chega aqui nesse planeta, ela vai ter um certo tipo de experiência. Uns vão ter uma experiência mais agradável, outras nem tanto. Isso tem a ver com o grau de conhecimento e sabedoria espiritual de cada pessoa e como essa pessoa vive. Pessoas que são mais ignorantes ao conteúdo espiritual, e aqui quando eu falo conteúdo espiritual é o conteúdo da existência, não é o conteúdo religioso que é aprendido nas ligações religiosas, nas entidades religiosas. É o conhecimento real, tá? E é difícil falar sobre esse conhecimento real porque ele fica por as entrelinhas daquilo que é dito, tá? Existe uma lei universal que rege tudo, tá? O que a gente vai fazer aqui é tentar entender como essas leis funcionam através dessa ótica aqui espiritualista, não universal, tá? Então tem pessoas que vão sofrer mais e outras menos. O grau de sofrimento ele tem a ver com o nível de consciência. Quanto mais ignorante a verdade do universo, mais sofre essa pessoa.
Quanto mais liberta da ignorância, quanto mais conhecimento verdadeiro essa pessoa tem, mais ela se aproxima de Deus ou do ser universal. O próximo tema que nós vamos tratar aqui vai ser oportunidades iguais. Vamos virar a página. Significa que a existência do céu e do inferno como destino final das almas, num gozo eterno para uns e numa expiação sem salvação para outros, é uma visão deprimente e desprovida de bom senso. A gente vai começar a entrar aqui em algumas quebras de paradigmas, tá bom? Vejamos, seria justo que Deus, na sua infinita bondade, condenasse perpetuamente um filho às labaredas do inferno, por este ter se desviado dos caminhos da virtude e da fé, simplesmente por ter nascido num meio familiar sórdido, em que as referências que colheu desde tenridade foram a marginalidade, a miséria e a imoralidade? E em contrapartida, faria algum sentido existir outra alma que ascendesse aos céus depois de uma vida reta e tranquila, apenas porque teve o privilégio de viver no seio de pais maravilhosos que lhe deram amor, educação e bons exemplos de convívio familiar e social? Vou fazer comentários de página por página. O que ele está querendo dizer aqui? Que dentro dessa ótica de perspectiva de evolução de consciência, evolução do ser, todas as pessoas têm as mesmas condições e oportunidades de crescimento espiritual. Então, significa que se uma pessoa ela está passando por dificuldades que, ao nosso olhar, ela é mais ou menos difícil em relação a outras pessoas, é porque ela mesma criou aquilo para ela e ela precisa superar aquilo. Um entendimento que não é tão claro para todas as pessoas e a gente vai precisar começar a entender é que, de alguma forma, dentro do nosso campo de consciência, nós atraímos todas as situações que acontecem. Para as pessoas que estão mais presas ao ego e a uma sensibilidade de não conhecimento, elas vão atribuir o sofrimento delas ao mundo externo e às pessoas ao seu redor. As pessoas que já estão dentro de uma busca de conhecimento, elas vão compreender que, na verdade, elas são autorresponsáveis o tempo todo. Tudo bem, coisas cruéis e desagradáveis acontecem sim o tempo todo, mas a gente tem que ter claro que aquilo está acontecendo porque há um padrão no nosso sistema de conhecimento que, de alguma forma, está ignorante da verdade da realidade maior e, por isso, continua criando sofrimento. Tá? Que diríamos, então, de um irmão que nascesse diminuído fisicamente e que levasse uma vida virtuosa, mas infeliz na sua invalidez e totalmente dependente dos outros? Ganhava o céu naturalmente, não pela sua incapacidade física, mas devido à integridade do seu caráter. E um outro, por exemplo, identicamente digno, que nascesse saudável e tivesse levado uma existência feliz e despreocupada. Também o céu lhe estava garantido, porque tinha tido igual merecimento. No entanto, enquanto este último havia usufruído de uma vida privilegiada, o outro provavelmente tão boas recordações poderia não levar na hora do desencarne. Por outro lado, seria razoável admitir que o destino de toda a humanidade fosse pré-definido, para que nascessem e coexistissem no mesmo lugar, homens sãos e outros doentes, uns bons e outros maus, alguns inteligentes e outros estúpidos, como resultado de uma programação insensata, esvaída de qualquer critério de avaliação moral. Pessoal, é o seguinte, esse é um livro que ele tem uma escrita, o Carlos Falcão de Matos, ele era português, então, às vezes a construção das frases é um pouquinho diferente para nós, tá? Então, às vezes fica um pouquinho estranho. Se alguém tiver alguma dúvida também por falta de entendimento de linguística, pode perguntar aqui, tá? Ele ainda está falando sobre a questão das oportunidades iguais. Não importa se uma pessoa nasceu pobre ou se ela nasceu rica.
todos têm as mesmas condições espirituais de crescimento de acordo com os seus karmas, que é o que nós vamos ver num outro momento, tá? Vamos lá, continuando. Ou será que a vida de cada um de nós, sendo boa, razoável ou má, é obra do acaso, como defendem os materialistas? Se assim fosse, então, tudo isso seria um jogo, uma espécie de lotaria em que haveria irmãos com mais sorte do que outros, e outros com azar, e outros assim, para não falarmos de super sortudos ou super azarentos. Reconheçamos, seria verdadeiramente absurdo admitir qualquer uma dessas hipóteses, pois a obra do Criador é sumamente perfeita e nada é feito ao acaso. Como referiu Einstein, num contexto porventura diferente, mas deveras adequado a este assunto, Deus não joga aos dados, ou seja, Ele não joga à sorte. Então, reencarnamos para termos uma nova oportunidade de resgate e evolução, quando falhamos ou não cumprimos totalmente os propósitos que anteriormente nos trouxeram ao plano físico. Uma observação sobre a questão das oportunidades iguais. Quando nós olhamos para o mundo e percebemos que o mundo parece ser injusto, é porque a nossa condição de observação do mundo ela é equivocada. Porque nós não temos como julgar a vida das outras pessoas. Nós não temos os dados e as informações que levam aquela pessoa a ter a vida que ela tem. Então, às vezes você fala assim, mas coitado de tais pessoas que estão não sei aonde. Porque você está querendo comparar a vida que você tem, porque você só consegue comparar aquilo que você já experimentou, e você vai comparar com a vida dos outros. Das duas, uma, ou você vai se elevar e vai se achar superior, comparando a sua vida melhor que a dos outros, ou você vai se rebaixar achando que a vida dos outros é melhor que a sua. Uma coisa é fato, a vida dos outros, na visão de um julgador, ela é sempre pior, ou melhor, depende da sua autoestima. Se a sua autoestima for baixa, você vai achar que a vida dos outros é sempre melhor que a sua. Mas se a sua autoestima for alta, você vai achar que a vida dos outros é sempre pior, que os outros estão sempre numa pior. A verdade é que nenhum de nós tem as informações absolutas para tirar qualquer conclusão sobre a vida de qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer nação ou de qualquer situação. Tá? Falar da vida dos outros não ajuda. Se você quiser ajudar, você vai lá e ajuda. Né? Essa é a grande verdade. Então, não comparar a vida de ninguém, porque nós não temos os recursos adequados para isso, tá bom? A gente vai incorrer em erro, porque você não conhece o sistema kármico daquela pessoa, você não sabe nem o seu sistema kármico, muito menos das outras pessoas. Então, se a gente pode entender que Deus é perfeito na sua criação e tudo ocorre da maneira que tem que acontecer. Dentro do 3D, onde a gente está aqui, do mundo 3D, tudo parece meio injusto mesmo. Por quê? Porque a gente observa a realidade de uma perspectiva de sofrimento. Mas talvez não seja assim. Planejamento reencarnatório. As reencarnações e os karmas, entendidos como consequência das nossas ações, ou seja, a palavra karma, ela significa ação. Essa palavra é curioso, porque a palavra karma vem do sânscrito, com K, karma. E a palavra karma por si só ela significa ação. A maior parte das pessoas no inconsciente coletivo elas entendem karma como uma punição, como se Deus estivesse punindo as pessoas. Mas não é assim que funciona. Primeiro, você é responsável pelos seus karmas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus te deu livre-arbítrio da sua vida, só. E que já é o bastante, não é mesmo? Então o karma tem a ver com as suas escolhas, com a vida que você leva, com o seu comportamento. Tudo que você faz de ação fica registrado num lugar chamado Akasha. E esse lugar ele guarda todas as memórias, tudo que você pode imaginar. Que nem eu não estou gravando aqui a aula aqui, aquela câmera que está gravando aqui a aula, ela registra tudo. Ela não escolhe essa coisa ou outra, não, o Bruno falou uma palavra, eu não vou registrar. Não, ele registra tudo. Se eu ficar em silêncio, ele registra. Se eu falar em árabe, ele vai registrar. Se eu falar em alemão, ele registra. O nosso sistema akáshico, ele registra tudo, absolutamente tudo, nada fica para trás, né? Às vezes as pessoas acham que é engraçado, né? Isso é uma coisa curiosa.
Tem pessoas que fazem sexo no escuro porque tem vergonha do sexo. Como se Deus não fosse ver, né? Porque ele é onisciente, mas se apaga a luz ele não enxerga. A mesma coisa a gente faz quando a gente está falando com as pessoas. Você percebeu que as pessoas, quando vão contar uma fofoca, elas abaixam a voz para ninguém escutar? Como se ninguém escutasse, né? Mas tudo fica registrado. Inclusive os pensamentos. Você imagina que você tem mais de 60, 70 mil pensamentos por dia. Bons, ruins, querendo matar alguém, desejando mal para tudo está registrado. E os nossos karmas, eles seguem fielmente aquilo que nós pensamos, sentimos e agimos no mundo. Não tem conversa. E se não fosse assim, a gente não estaria aqui ainda. Todo mundo já teria saído aqui desse lugar, não é verdade? Pessoal, vamos lá. O último, deixa eu ver aqui, só para eu entender aqui onde que a gente está aqui. Quem que está falando? Pode falar, Cláudio. Você falou aí que a gente não deve fazer comparação, que é o karma de cada um, é o. Então, por essa ótica, não fica. Carlos, o seu microfone ele está dando interferência. Tenta falar mais próximo dele e ser mais objetivo na pergunta. Eu não consegui entender. Pode repetir a pergunta, por gentileza? Significa então a gente falar, tipo assim, então foda-se fulano, porque o processo dele é o que é. Isso. Não vai ajudar nada, então é isso. Isso. Tá. O que o Cláudio está perguntando é assim, já que cada pessoa tem o seu sistema kármico, então a gente fala assim, foda-se para os outros. Em termos sim, é sim e não, tá? Eu diria sim, mas eu vou dizer sim e não, porque é o seguinte, porque tem níveis de consciência. Qual que é o nível de consciência? Você não deve se preocupar com a vida dos outros. A única vida que você tem que se preocupar de crescimento, de evolução, é a sua. A vida dos outros não interessa para você. Se o outro está fazendo mal, é um problema dele. O que você pode fazer é se afastar dessa pessoa. Você é obrigado a conviver com pessoas que fazem maldade, certo? Agora, se você quiser ajudar, é benéfico. Só que a pessoa precisa aceitar também. Tá cheio de gente, um exemplo que é clássico. Vai lá na Cracolândia agora, com todo o amor do coração que você tem e tenta tirar todas as pessoas de lá. Pode ser que um ou outro aceite, mas a maioria não vai aceitar, porque eles não querem sair de lá. Eu sei que é um assunto polêmico, mas a verdade é essa. Nós estamos no lugar que nós queremos. E aí não importa o grau de consciência. Lá é bem baixo, porque eles estão dominados por uma droga. Tá? Mas ainda assim eles têm escolha. Eles não são pessoas que não têm escolha. Então assim, em algum lugar da existência, da sua consciência, você faz escolhas. Num primeiro momento parece egoísta. Eu falo assim, eu só vou pensar na minha vida. Só que se você não consertar a sua vida, você não consegue arrumar de ninguém mais. É só uma ilusão. Tá? Então primeiro você corrige a sua e depois você começa a ajudar os outros. Não tem como um zumbi ajudar o outro. Você entende? Você imagina lá na Cracolândia. Quem que vai ajudar aquelas pessoas? Quem está fora de lá. Não é verdade? Eles conseguem se ajudar? Não conseguem. Nós aqui estamos no mesmo grau de vibração. Quem que vai nos ajudar? O Carlos, que escreveu esse livro aqui. Os mestres que nós nos inspiramos. Está entendendo? Para você sair de um grau de consciência, tem que vir alguém de fora, tá? Então, a melhor coisa que nós fazemos é cuidar da nossa vida. E quando nós pudermos, nós ajudamos os outros, tá bom? Tem uma frase clássica que, sabe, no avião, todo mundo já viajou de avião, né? Não tem uma regra no avião? Se o avião despressurizar, você tem que colocar a máscara primeiro na sua cara. Mesmo que se tiver 3 crianças ao seu redor. Por quê? Se você ficar asfixiado, você não vai conseguir ajudar as crianças, porque elas não vão conseguir colocar sozinha, tá? Então, primeiro você, e depois você começa a ajudar os outros. Não significa que você precisa primeiro iluminar para começar a ajudar os outros. Não, mas é no caminho, você aprende e ensina os outros, aprende e ensina os outros, tá bom? Não sei se respondeu, mas a gente pode ir conversando melhor ao longo das aulas, tá bom? Vamos lá. O planejamento reencarnatório. As reencarnações e os karmas
E aqui ele entende karma como o karma é entendido como uma consequência das nossas ações, estão intimamente ligadas entre si, pelo que é por força desses últimos que o espírito reencarna. Essa relação termina quando deixa de haver matéria kármica devedora, ficando o espírito desobrigado a regressar à vida terrena. Na maioria das reencarnações, os responsáveis pelo planejamento reencarnatório, um órgão constituído por espíritos de elevada hierarquia espiritual, ajustam com o futuro encarnado novos planos de vida que lhe irão proporcionar oportunidades de resgate kármico, reparação de erros de vidas anteriores e de crescimento moral e intelectual. Então é o seguinte, algumas pessoas vão ficar surpresas, mas gente, o universo ele é todo hierárquico, ok? É igual uma empresa, você tem lá desde o cargo mais baixo até o presidente da empresa. Esses sistemas, eles são repetidos aqui, porque nós copiamos esses sistemas de como é o sistema planetário. Existem cargos e funções no ambiente astral, desde os menores cargos até os melhores. Desde o pessoal da faxina, que faz faxina no umbral, que bota espírito trevoso no seu lugar, de forma violenta, até os espíritos de luz elevados de conhecimento. Isso para todos os níveis, tá? De consciência. A Bruna tem uma pergunta, pode falar, Bruna. Aqui nesse parágrafo, de certa forma, o que ele está dizendo é que nós escolhemos o que nós viemos aqui fazer. Então, isso. Por mais que seja sofrimento... Eu vou repetir a pergunta dela para vocês, tá? Eu sei que vocês não estão ouvindo. Então, por mais que seja um sofrimento, mas ele foi escolhido a dedo para que a gente possa aí evoluir e aprender algo que é necessário aí junto isso. ao plano terreno. Exatamente. Ela está perguntando que é o seguinte, já que então somos nós que escolhemos o nosso programa kármico, então significa que mesmo pessoas que estão sofrendo bastante, elas também escolhem isso? Sim. Mas lembra de um negócio, pessoal? Ela perguntou então, se mesmo em níveis de sofrimento somos nós que escolhemos? Sim, mas aí a gente tem que parar para pensar o seguinte, existem vários níveis de consciência. A Bruna, que imagina, todos nós aqui estamos num grau de consciência parecido. Não tem nenhum assassino aqui entre nós, correto? Não tem. Por quê? Essas pessoas, eles estão em grau de sofrimento tão grande que elas são reencarnadas de forma compulsória, tá bom? Pessoas que fogem à margem de grau de consciência, que são muito violentas, que são pessoas cruéis, que não têm sentimentos, que não têm empatia, pessoas que estão fora da curva do comportamento humano, elas são enviadas da reencarnação de forma compulsória, elas não têm escolha. À medida que digamos que nós também não temos muito, tá bom? Mas ao passo que a gente vai evoluindo de consciência, que você vai se aproximando de Deus e dos conhecimentos divinos, você vai criando menos karma e menos sofrimento para você e para o mundo. Então significa que você vai poder escolher de fato melhor, tá bom? Então é por merecimento e por grau de conhecimento. Não significa que você, com o grau que você tem agora, e eu e você, vamos falar assim, então agora nós vamos lá conversar com o pessoal na salinha ali da reencarnação e eu quero morar lá nos Estados Unidos, quero ser bilionário. Não é assim que funciona, tá bom? Existem muitos fatores que vão levar a pessoa a estar onde ela está. Isso tem a ver com o sistema kármico dela, que é o que ela já aprendeu dentro dos conhecimentos divinos, o que ela precisa aprender. E lembre-se de uma coisa, ser rico não tem absolutamente nada a ver. Tem pessoas que são ricas e que estão num lugar de consciência muito baixos, tá bom? E tem pessoas pobres que estão num lugar elevado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Respondido? Então vamos lá. Tudo decorre como uma espécie de negociação amigável, pois essas bondosas entidades apenas pretendem que o reencarnante tenha sucesso nos propósitos da sua nova existência ao renascer num novo corpo físico. Outros planos reencarnatórios, porém, processam-se de modo diferente, consoante o contexto e a situação kármica do desencarnado, podendo mencionar-se como exemplos extremos. Olha aqui os exemplos que ele vai dar, que eu falei. Os espíritos missionários
que reencarnam voluntariamente para cumprir trabalhos ou missões de grande importância para a humanidade. É um exemplo extremo, está fora da grande massa. Os espíritos rebeldes, profundamente atrasados e devedores kármicos contumazes, que são reencarnados compulsivamente, ou seja, eles não têm escolha mínima, ok? Eles são encarnados. E olha só uma coisa, o universo de Deus é justo, então uma pessoa que faz maldade, naturalmente ele vai estar num círculo onde tem pessoas de maldade, tá? Lembra-se de uma coisa, tudo no universo funciona por ressoamento, não é ressoamento, é ressonância, ok? Então você tem uma vibração de pensamento e você está no lugar que corresponde a essa vibração. Eu dei o exemplo da Cracolândia, um exemplo extremo. As pessoas que estão lá só estão lá porque estão na mesma sintonia de vibração. Nós estamos estudando isso porque estamos nos mesmos sistemas. Pensa à sua volta. Que pessoas à sua volta, da sua família, do seu círculo de amigos, estão interessados em estudar esse tipo de material? São pouquíssimos, ou quase ninguém, não é verdade? Nós somos fora da curva, porque nós estamos num grau de entendimento e busca interior que se a gente não crescer aqui agora, a gente vai retornar com mais força para os nossos karmas, tá bom? Então eu sei que cada um de nós aqui tem as suas dificuldades, tem os seus desafios, mas não tem outro jeito, é o que eu falei lá no grupo. O conhecimento, ele é a única forma de você sair do lugar que você está de sofrimento. Aí tem pessoas que vão falar assim, pô, mas a minha vida é boa, nem estou sofrendo. Grau de ignorância. Você está em sofrimento e nem percebe. É pior ainda, você está tão adormecido com os prazeres e as distrações da vida, dos seus afazeres diários, que você nunca nem parou para pensar sobre isso. Mas está em grande sofrimento, porque qualquer coisa coloca você em estado de sofrimento. Término de relacionamento, sofrimento. Falta de dinheiro, sofrimento. Briga com não sei quem, sofrimento. Não se dá bem com família, sofrimento. Não se dá bem com pai, com mãe, sofrimento. A verdade é que a vida de quase todos nós, ela é deprimente. Deprimente. Nós ainda estamos, se essa notícia não sei se vai te agradar, mas nós estamos ainda num lugar muito denso. Tem lugares piores, mas ainda estamos crescendo como seres humanos. É só você olhar para a sua vida, ser honesto, fazer uma avaliação, você falar assim, eu preciso crescer muito ainda. Todos nós, tá bom? Eu estou incluso nisso aí. Vamos lá. Na obra Missionários da Luz, psicografada por Chico Xavier, o espírito Alexandre acompanha o espírito André Luiz numa digressão no plano astral, onde existe uma colônia de planejamento reencarnatório. Quem assistiu o filme lá vai se recordar dessa cena. É o filme Nosso Lar, bem lembrado. Eu esqueci que vocês estão sem o microfone. A gente vai dar um jeito também para a próxima, de vocês terem um microfone aí também. Então, quem assistiu, quem quer falar? Pode falar. Será se o processo reencarnatório a gente passa por mudança de espécie também? Ainda não. Sim. Ele está perguntando se a gente, no processo reencarnatório, a gente passa por mudança de espécie. Nesse momento, não. Tá? O nosso grau de consciência hoje, você tem vários níveis de consciência. Você tem os minerais, primeira dimensão. Segunda dimensão, os vegetais, correto? Terceira dimensão, você tem os animais e os seres humanos. O ser humano, ele, dentro dessa escala, ele está numa escala mais evoluída que os animais, porque nós temos, além do que os animais têm do instinto, nós temos a capacidade de raciocínio, lógica e de melhoramento consciente na nossa situação de consciência. Tá? E acima do ser humano tem mais um monte, tá bom? A gente não vai entrar nesse aspecto hoje, mas tem vários, né? Que nós já conhecemos, seres com maior elevação de consciência. Você imagina que é assim, você tem um campo de consciência que é unificado, que é o todo, é Deus. Daqui se subdivide em várias formas de tipos de seres diferentes. Só que antes de chegar no ser humano, você tem vários outros, tá bom? Os anjos são um outro grau, os arcanjos são outro grau,
sei lá, você tem vários mestres e mentores no campo astral que vão atuar e que estão num outro grau de entendimento. Isso tem a ver com a consciência. Só que entre a consciência individual e entre Deus, você tem os agrupamentos de consciência, que são as mônadas. Vamos estudar mais para frente também, e vai ficar mais fácil de entender como funciona essa estrutura, tá bom? Deixa eu ver se eu entendi. Então significa que um dia a gente já foi cachorro, por exemplo? Não necessariamente. Não necessariamente, tá? Nós vamos entender. Existem crenças que dão conta disso, tá? Mas aqui para o nosso entendimento, nós vamos compreender isso mais para frente, como funciona esse processo de evolução dessa consciência. Vai lá, Bruna, pode perguntar, por favor. Então, a cada vida a gente traz aí as dívidas... Fala mais próximo. A cada vida a gente traz aí as nossas dívidas kármicas, que vêm de vidas passadas. Só que quando a gente chega nessa vida, essa vida também a gente vai assumindo aí novas dívidas. A minha dúvida é no sentido das dívidas kármicas que a gente assume em cada uma das nossas vidas. Tem, por exemplo, ações que quitam essas dívidas, ou é só realmente a partir do conhecimento, a evolução, ou né, quando a pessoa vem para o sofrimento, alguma questão assim, isso abate na dívida? Ou... Sim. É que na verdade assim, o conhecimento vai fazer com que você não crie mais karma. Quando você obtém o conhecimento, você para de fazer o karma. Você vê aqui, você briga com todo mundo. O momento que você... E quando eu falo de conhecimento, não é saber algo, é compreender aquilo, é você absorver aquilo e falar assim, eu não vou mais fazer isso. Não, e aproveitando a Bruna, a referência bibliográfica, você pega de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que ele vai pegar e vai te auxiliar nessa jornada, entendeu? Boa dica. Então, assim, todas as pessoas que estão estudando essa parte da reencarnação, dessa estruturação que o Bruno está passando, é muito importante. A gente já tem os livros prontos. O problema é que nem Emmanuel falou para Chico Xavier. Você tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. É só pegar e começar a fazer as leituras e esses grupos que nós estamos fazendo aqui agora. Então, o Livro dos Espíritas, de Allan Kardec, vai resolver muito nesse sentido. Perfeito. Boa intervenção. Tá bom? Agradeço demais a presença de todos vocês, os que vieram aqui presencialmente, os que estão aí de casa. A aula, como eu falei, vai ficar gravada e a ideia é que a gente consiga construir uma escola de conhecimentos, tá bom? Para o nosso crescimento pessoal. Então, quem está em casa, até mais, nos vemos aí em breve, próxima quinta-feira. Tchau, pessoal.